Vamos agora ver como se faz a delimitação de uma bacia hidrográfica. Então nós vamos ter basicamente três formas de definir os limites de uma bacia hidrográfica. A gente vai ter uma forma que vai ser utilizar o divisor topográfico da bacia hidrográfica, um outro vai ser utilizar o nível do lençol freático e o terceiro seria o delimitador geológico da bacia hidrográfica. Qual é a diferença entre esses três? O geológico ele vai exatamente procurar qual era o nível da rocha sã e a partir desse nível da rocha sã identificar onde é que estaria o limite. O freático ele vai identificar o nível do lençol freático e saber quando é que muda o fluxo do lençol freático na direção de uma bacia e de outra. E o topográfico, a gente identificaria qual era o limite topográfico, né, do ponto mais alto do divisor de água entre as duas bacias, que é exatamente o divisor de água, seria esse ponto mais alto. Então a gente identifica qual é o ponto mais alto, a linha de cumeada de uma montanha, e essa linha de cumeada seria o divisor topográfico. Apesar de nós termos essas três possibilidades de definirmos o divisor da bacia hidrográfica, normalmente a gente utiliza o divisor topográfico como sendo a forma de fazer essa divisão, porque os outros são muito caros, muito complexos. Então, quando se fala em delimitação de bacia hidrográfica, nós vamos falar necessariamente em delimitação topográfica da bacia hidrográfica. Então, como é que nós vamos fazer a delimitação da bacia hidrográfica? Como eu falei para vocês, a gente vai identificar qual seria essa linha de cumeada, esse ponto mais alto da bacia. Suponha aqui que minha mão, por exemplo, aqui seja uma encosta, tá certo? Então a gente tem aqui uma montanhazinha e tem outra montanha mais alta aqui e lá aqui embaixo você vai ter o rio. Então qual vai ser o divisor de água? Vai ser exatamente no encontro aqui desses meus dedos, porque a água que precipitar desse lado de cá vai vir para cá, pode passar até nessa montanha, mas vai continuar aqui para o vale, vai contornar essa montanha e chegar aqui nesse vale. A água que cair do lado de cá vai vir para um outro rio. Então esse ponto aqui mais alto, essa linha de cumeada que seria aqui o encontro dos meus dedos, caracteriza exatamente esse divisor de água. Então para que a gente possa, por exemplo, elaborar e definir esse divisor de água, a gente vai precisar de informações da topografia. Essas informações da topografia podem advir de curvas de nível, onde a gente tem as cartas topográficas de uma bacia hidrográfica. Essas cartas podem vir em curvas de 1 para 100 mil, ou de 1 para 50 mil, ou em casos de maior detalhe até de 1 para 25 mil. E com essas curvas de nível, a gente vai identificar quais são essas linhas de cumeada aqui dessas montanhas que dividem uma bacia de outra bacia. Além das curvas de nível, a gente pode utilizar também modelos numéricos de terreno, onde a gente vai ter quadrículas, né? Então, o modelo numérico de terreno caracteriza-se por eu ter um mosaico, e em cada um dos elementos desse mosaico, a gente tem uma informação de altitude. Então, eu posso utilizar esse modelo numérico de terreno também para fazer a delimitação da bacia hidrográfica. Em todo caso, tanto com o modelo numérico de terreno, como utilizando as curvas de nível, a gente vai precisar das informações da rede fluvial, como sendo a orientadora da definição dessa bacia hidrográfica. Então, a informação da rede hidrográfica e a informação topográfica vinda através das curvas de nível ou vinda através do modelo numérico de terreno são as informações básicas para a gente poder fazer o traçado da bacia hidrográfica. Cabe observar que você pode ter, inclusive, às vezes uma montanha com níveis mais elevados no centro da bacia hidrográfica, né? Mas se você tiver dois rios afluentes àquela seção fluvial, mas que contornam essa montanha, aquela montanha também vai estar contribuindo com suas águas para aquela seção fluvial. Então, o que vai interessar para a gente são o delimitador, os pontos mais altos, que divide com contribuições, né, para bacias hidrográficas diferentes. Então, essa é a tarefa do processo de delimitação. Depois eu vou fazer um filmezinho específico para vocês, para mostrar passo a passo como isso é feito dentro de um sistema de informações geográfico, utilizando aqui as informações da curva de nível, que a gente tem que fazer manualmente se nós utilizarmos as curvas de nível. Existem sistemas de informações geográficas que podem calcular a bacia hidrográfica automaticamente utilizando o modelo numérico de terreno. Eu vou mostrar para vocês agora como pode ser feito esse traçado manual, tá certo? Então, uma bacia mais genérica,
tá certo? Aqui eu estou colocando aqui a bacia da região do Curu. Nessa bacia, por exemplo, a gente vai ter aí a bacia do Pentecoste. Então vocês estão vendo aí a imagem da bacia hidrográfica do reservatório Pentecoste. Então como é que a gente chega a essa informação de um reservatório como esse aí, a delimitação dessa bacia hidrográfica? A gente pode utilizar, por exemplo, como informação básica, as cartas índices, que são essas cartas topográficas que a gente tem no Ceará. Essa carta índice que está aparecendo aí na tela para vocês, ela é exatamente a carta índice do estado do Ceará, dessas cartas topográficas na escala de 1 para 100 mil. Se a gente estivesse utilizando o modelo numérico de terreno, a gente teria um site no Instituto Nacional de Meteorologia, Nacional de Espacial, no INPE, né, onde você vai encontrar as informações de modelo numérico de terreno para o Brasil todo. Mas as cartas topográficas do Ceará são essas que estão colocadas. Então o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz para poder fazer a delimitação de uma bacia, usando esse processo manual, tornar mais claro, né, realçar quais são os rios que estão contribuindo para aquela bacia hidrográfica. Depois que a gente realça esses rios, aí a gente vai identificando no contorno, onde você tem a saída de rios, que deixa a fronteira de rios que contribui para esse resultório e com outros rios que contribuem para um outro local, quais são os pontos mais altos. Aí para isso a gente utiliza a informação da topografia. E aí a gente vai fazendo essa delimitação dessa topografia, e essa informação, a delimitação da bacia é chave para que nós façamos o balanço hídrico na bacia hidrográfica, entendamos quais são os processos físicos que estão acontecendo, as características físicas do uso do solo, etc., que nós vamos em seguida comentar com vocês. Então, a ideia básica da definição então, de uma bacia hidrográfica é exatamente a utilização da informação da topografia, através do modelo numérico de terreno ou através das curvas de nível, e da informação da hidrografia, e a partir disso a gente vai identificar qual é o contorno dessa bacia hidrográfica. Lembrando então que a bacia hidrográfica funciona para a gente como se fosse esse volume de controle, tá certo? Onde nós vamos fazer depois o balanço hídrico. E as características dessa bacia hidrográfica vão modificar e vão condicionar como a precipitação que acontece nessa bacia vai se transformar em vazão. Mas isso é um assunto para o nosso próximo tópico.